textos da vida do profeta Daniel para extrair lições para as nossas vidas espirituais. E Deus colocou esta palavra no meu coração e eu quero compartilhar com a igreja nesta noite. Nós estamos em um culto de jovens, um culto denominado na mocidade. O livro do profeta Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Por quê? Assim como João, na ilha de Patmos, teve visões de Deus, visões extraordinárias do que aconteceria no futuro, nós vemos que muitas das profecias que estão registradas no Apocalipse estão se cumprindo hoje, estão se cumprindo, já se cumpriram, estão se cumprindo e ainda vão se cumprir. O profeta Daniel também teve revelações de Deus, de coisas que aconteceriam no futuro. É por isso que o livro do profeta Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Daniel, ele era um jovem íntegro. Daniel, ele era um jovem puro. E Daniel é considerado um dos homens mais íntegros de toda a Bíblia Sagrada, a ponto os seus adversários, os seus inimigos, não conseguir encontrar nenhum defeito em Daniel. A Bíblia diz que Daniel tinha em si um espírito de excelência. Além de Daniel ter conhecimento, sabedoria, ser formado em letras, ele tinha a sabedoria do céu, a sabedoria do alto, porque muito mais do que a sabedoria humana, do que a sabedoria terrena, é nós termos a sabedoria espiritual, a sabedoria que vem do alto. Louvado seja o nome de Jesus. Daniel, ele foi deportado de Jerusalém para a Babilônia na primeira leva de Nabucodonosor, na primeira invasão. Todos nós conhecemos a história, eu quero aqui adiantar para nós ganharmos tempo. Nabucodonosor invade Jerusalém quando Jeoaquim reinava, no 4º ano de Jeoaquim em Jerusalém. A Bíblia diz que Jeoaquim, o rei de Jerusalém, estava fazendo coisas que desagradavam a Deus, estava profanando o nome do Senhor, adorando a deuses feitos pela mão do homem. Então Deus permite que a nação da Babilônia, o império babilônico, invadisse Jerusalém e a sitiasse. E diz o texto que ele trouxe cativo muitos homens e mulheres da Babilônia, de Jerusalém para a Babilônia. No capítulo 1, a Bíblia diz que Nabucodonosor chama o chefe dos eunucos por nome de Aspenaz e diz o seguinte: eu quero que você separa os jovens judeus, os jovens nobres, da linhagem nobre, jovens que são entendidos, inteligentes em todo o conhecimento, e você está com a responsabilidade de formar eles. Eles serão treinados por 3 anos aqui na letra dos caldeus, eles serão treinados aqui na nossa língua, para eles se habituarem, para eles fazerem, para que a nossa cultura seja implantada na mente e no coração. E é válido lembrar que aqueles jovens não eram babilônicos, eles eram de Jerusalém. O que Nabucodonosor queria fazer era implantar uma ideologia babilônica na mente dos judeus que foram trazidos de Jerusalém para a Babilônia durante o cativeiro. Quem era judeu adorava apenas o Deus. Já os babilônicos não conheciam o Deus que os judeus serviam. Eles adoravam a Deus feitos de madeira, deuses feitos de prata, deuses feitos de ouro, deuses feitos de ferro. Eram esses os deuses que os babilônicos serviam. Eles não conheciam o verdadeiro Deus. Agora imagina só quem vivia numa cultura em Israel, quem era hebreu, quem era judeu, agora é obrigado a viver uma outra cultura.
Só que a Bíblia diz em Daniel capítulo 1, versículo 8, que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com manjar, com as iguarias que era servido na mesa do rei, nem com o vinho que ele bebia. Ele pediu ao chefe dos eunucos para que lhe desse apenas água para beber e legumes para comer. Eu quero afirmar para vocês nesta noite que é possível ser crente na Babilônia. É possível ser crente e servir a Deus na Babilônia. É possível, irmãos. Quando a gente vai falar de crença, quando a gente vai falar de firmeza, vai falar de fé, como o exemplo aqui de Daniel, que não negociou seus princípios, não negociou seus valores, ele não mudou o seu caráter, porque tem gente que conforme o ambiente que ele chega, o seu caráter é mudado. Tem gente que, dependendo do lugar, do recipiente que ele chega, ele muda, igual o camaleão. Cada árvore que ele está é uma cor. Só que Daniel era diferente. Aonde ele estava, ele permanecia sendo o mesmo. Eu sou crente em Jerusalém, mas se me levarem para a Babilônia, eu continuo sendo crente lá. Eu sou crente em Jerusalém, mas se me mandarem para o Egito, eu também vou ser crente lá. Eu não vou me misturar. Eu não vou permitir que esta cultura maligna, demoníaca, não vou permitir que Nabucodonosor enfie de goela abaixo esta cultura que não é a minha. Eu não vou negociar os meus valores, não vou negociar os meus princípios. Ele diz no versículo 8 do capítulo 1, ele assentou no seu coração, ele implantou, ele disse: eu estou com propósito, e eu não negocio, eu não abro mão, custe o que custar. Irmãos, quem tem princípios não negocia eles. Nós vivemos uma geração onde não tem princípio, pastor Guilherme, infelizmente. Nós vivemos uma geração que negocia os seus valores, que troca os seus valores. Aleluia. Mas como Deus ama uma geração que vive como a geração de Daniel, que assenta no seu coração não se contaminar. Aleluia. Sabe qual é o crente, pastor Guilherme, que se parece com Daniel? É aquele crente que está lá no meio de todo mundo que não é crente, que não serve a Deus. Todo mundo está se contaminando, todo mundo está fazendo coisas que desagradam a Deus, e ele está dizendo: eu não vou me envolver, eu não vou me envolver. O meu papel aqui é influenciar e não ser influenciado. Paulo disse: eu me fiz de fraco para ganhar os fracos, eu me fiz de débil para ganhar os débeis, eu me fiz de louco para ganhar os loucos. Mas o que acontece nos nossos dias é que nós nos fazemos de fraco e realmente nós ficamos fracos lá mesmo. Nós não temos forças para trazer, nós não temos força para sustentar. Aleluia. Nabucodonosor estava tão interessado em mudar a mente, a ideologia de Daniel e seus amigos, que quando ele chegou lá no Império Babilônico, a primeira coisa que Nabucodonosor fez foi mudar o nome deles. Eles tinham nomes judeus, e Nabucodonosor colocou o nome deles de babilônicos. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar. Misael passou a ser chamado de Mesaque, outro de Sadraque, o outro de Abednego. Os nomes deles foram mudados. Irmãos, uma cultura, uma ideologia, ela não é implantada na nossa cabeça do dia para a noite, da noite para o dia. Uma ideologia para ser implantada na cabeça do ser humano, para que o ser humano tenha aquilo como doutrina, para que o ser humano tenha aquilo como regra, é anos, é muito tempo. Porque quando você aprende algo de um jeito, para você mudar não é fácil. Não é fácil. Isso leva anos, isso leva tempo, isso leva ensino, isso leva insistência. Era isso. É por isso que Nabucodonosor disse: eu quero que você treine eles por 3 anos. 3 anos. Estava lá o chefe dos eunucos ensinando
a cultura, ensinando tudo, ensinando a origem da Babilônia que vem de Babel, ensinando tudo, ensinando, e mesmo assim eles não se dobraram.